amigos você tem na internet? E quantos você tem na vida real? Faça as contas. Quantos amigos você fez nos últimos 3 meses? 81, 52. 450. Calma, gente. Eles não fazem parte do seleto grupo de ricos e famosos. Foram contaminados por uma praga que surgiu na internet, o Orkut. Você vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e não tem fim. Você pode viajar pelas comunidades que você vai achando a gente conhecida. O Orkut é a mais nova onda para você conhecer pessoas ou encontrar velhos amigos. Então a gente tropeça por aí em figuras que seriam quase almas gêmeas, assim, uma coisa que para mim faz muito sentido. Se você tem 100 amigos ali, você não se sente tão sozinho. Nessa rede só entra quem é convidado. A função básica é bisbilhotar, como a página da ex-namorada. Então eu ia lá, eu olhava como é que estão as coisas, as comunidades que ela está entrando, entendeu? Esse tipo de coisa. Bisbilhotava mesmo, entendeu? Isso eu assumo. Outra função, criar comunidades. Até uma de quem odeia o Orkut. Eu acho uma perda de tempo. O site foi criado pelo turco Orkut Buyukotsen, que batizou a invenção com o próprio nome. Ele falou com o Fantástico por e-mail. Nós construímos o Orkut.com porque queríamos criar uma comunidade onde as pessoas pudessem encontrar amigos, fazer negócios e arrumar namoradas. O pai da criança ficou surpreso. O Brasil é o país com o maior número de usuários. Dos mais de 1 milhão de orkuteiros da Terra, metade é brasileira. Nunca estive no Brasil. Estamos contentes, mas não podemos fazer uma análise de tanta popularidade no Brasil. O professor de matemática também não sabe explicar por que o brasileiro virou orkuteiro de carteirinha, mas consegue calcular onde essa brincadeira vai parar. Se uma pessoa convida 2 amigos, e esses 2 amigos mais 2, no final de 10 dias, ela terá 1.024 amigos. Em 15 dias, 32.768 amigos. E em 33 dias, 8 bilhões de amigos. Número maior do que a população da Terra. Quem não tem computador, portanto não vai poder entrar na internet, não vai participar dessa rede Orkut, não vai ter 8 bilhões de amigos, mas em compensação, ele terá aproximadamente 8 amigos, mas amigos do peito. Quem entrou na onda do Orkut sabe, amigo é amigo. Orkuteiros são um caso à parte. A gente fala sempre que dá pra contar na mão os amigos do peito, aqueles que a gente recorre quando a gente precisa. Talvez que eu confie mesmo uns 10. E aquele que você vai chorar no E aquele que eu vou chorar no ombro 2. Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente viu uma introdução aí de uma reportagem, né, do Fantástico aí, que, se eu não me engano, é do ano de 2009, 2008, alguma coisa ali próxima disso. Se não foi isso, é um pouco antes. Ali, logo que o Orkut surgiu aqui no Brasil, foi uma febre. Para quem não conheceu, né, para quem não viveu esse auge, essa época aí, e não entende muito bem porque tem alguns pormenores, né, tem algumas coisas que fizeram com que o Orkut fosse um sucesso. Primeiro que era a primeira rede social que a gente estava lidando, né? Já existiam algumas outras redes muito famosas, como o MySpace e tantas outras que já existiam lá fora, mas que não tinham vingado aqui no Brasil. E um dos fatores, né, preponderantes, aí, primordiais, o Orkut mexia com 2 coisas que brasileiro gosta muito, né, que é zoeira e ego, né, vamos dizer assim, aquela coisa do status. O Orkut chegou no Brasil, como no início e no mundo todo também, para você entrar você precisava de um convite, né, então as pessoas tinham que te convidar. Primeiro começou as pessoas mais influentes, né, obviamente celebridades, enfim, pessoas famosas, pessoas ricas, que tinham dinheiro, que tinham contatos com pessoas do exterior, né? Então muitas pessoas foram convidadas e começaram a convidar. E nesse boom começaram a convidar os brasileiros também, e a coisa foi aprimorando. Lógico que o brasileiro, como sempre, né, ali na base do jeitinho, começou em muitos locais a negociar isso. Você encontrava pessoas vendendo convites do Orkut no Mercado Livre. E eu lembro que eu trabalhava nessa época numa empresa que era TIM Celular,
em 2005, se eu não me engano, quando um dos nossos gerentes lá fez uma espécie de um sorteio e tal, e eu trabalhava no setor de call center, recebendo ligações para ajudar os usuários a configurar os telefones e tal. Vocês verem que já desde essa época eu sempre gostei disso, lidar com mobile e tal. E a TIM tinha, né, a TIM tinha, até ficou engraçado. A TIM possuía lá uns manuais, a gente tinha que atualizar e tal, fazer os procedimentos com os usuários, instalar jogos, essas coisas assim. Toda a parte de suporte à telefonia era aqui no Rio de Janeiro e a gente fazia esse suporte. E ele sorteou lá um ingresso pro Orkut. E aí, na verdade, eu não fui sorteado, foi uma outra menina que foi sorteada e ela começou a chamar a gente, né? Então era basicamente assim. Você recebia, muito parecido com o Team Beta hoje em dia, né? Não sei se ainda está assim, mas até pouco tempo atrás era assim. Você era convidado para o Team Beta através desses convites de pessoas que já estavam participando e tal. E foi assim, e assim a coisa começou a evoluir dentro do Brasil. Começaram as comunidades, né? E por isso que eu falei que foi o ego, aquela questão de status, eu tô no Orkut e tal no início. E depois começou uma zoeira. Depois eu acho que eles aboliram isso. Você conseguia entrar, eu acho, sem convite, um pouco mais pra frente. Já não era necessário mais o tal do convite. E tinha essas comunidades, né? Como a gente tá vendo aí. Você criava uma comunidade. É bem parecido com o que é o Facebook hoje em dia. Não tem muita diferença, né? A diferença é que o Facebook meio que desmembrou alguns serviços que eram oriundos do Orkut, ali foram criados no Orkut, né? Então você tinha a questão do namoro, você tinha a questão da timeline, das comunidades, né? Que hoje no Facebook seria algo parecido com os grupos e tal. E o Orkut fez muito sucesso por isso. As pessoas criavam as comunidades, existiam, né? Diferentemente do que muitos imaginam, existiam sim comunidades sérias, comunidades de discussões com conteúdos sérios sobre sexo, sobre economia, sobre os mais variados assuntos, páginas jornalísticas, enfim, mas o que mais preponderava ali, o que mais chamava a atenção de todos era justamente as comunidades da zoeira, né? E as pessoas se identificavam muito, né? Se identificavam com o tema, como a gente está vendo, por exemplo, eu abro a geladeira para pensar, eu odeio o MSN, eu odeio o Orkut, uma comunidade que era disso, né? Como outras comunidades muito engraçadas e tal, e isso viralizava de uma forma onde as pessoas se identificavam muito. Como eu falei, era o início aí do governo do PT, se não me engano, ali em 2002 e tal. Houve um boom, uma explosão onde a classe trabalhadora começou a ter um pouco mais de acesso. Eu não estou aqui para falar sobre política, não é isso o intuito do vídeo. Não sou defensor do PT, eu não sou defensor de nada de política, eu sou defensor de um Brasil que avance. Mas é inegável que nesse período ali de 2002, né, foi a primeira ascensão do Lula ali ao poder, de 2002, entre 2002 e 2008, o Brasil teve, é inegável isso, né? A que maneira foi isso são outros 500, né? A que preço nós pagamos, aí já é uma outra história. Mas eu estou dizendo assim, houve um crescimento muito grande. Eu não sei se é uma percepção minha, talvez seja, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu lembro que nesse período ali, nos 6 anos ali do governo Lula, o primeiro mandato depois do segundo, houve um crescimento, houve muita emancipação dos operadores de telefonia. Como eu falei, eu trabalhava numa operadora de telefonia, a gente prestava serviço para o Brasil inteiro e a TIM estava expandindo os serviços lá para o Nordeste e tal, enfim. Então, muita gente começou a ter acesso aos planos de internet banda larga, né? Depois eu saí da TIM e fui trabalhar na Oi, no Oi Velox. Então eu acompanhei esse crescimento de migração, a gente instalava modem, agendava solicitações dos usuários, então houve um crescimento. Atrelado a esse período, né, houve esse crescimento de internet banda larga, então os brasileiros começaram a usar muito computador, começavam a chegar os telefones celulares, aquela coisa toda, ainda era conteúdo WAP, não existia, não se falava ainda em 3G. E aos poucos as coisas foram evoluindo e tudo mais, e o brasileiro participou muito do Orkut. Foi uma rede social muito conceituada, era, como eu falei, né, não sei necessariamente se foi a primeira, mas foi a que mais os brasileiros se identificaram. Eu creio, né, que na sua quase que totalidade eu acho que se deve ao fato da zoeira, das comunidades, da paquera, da curtição, da brincadeira e tudo mais. Atrelado a isso, logo depois o Facebook veio e engoliu, né, o Orkut. Houveram na verdade muitos erros do próprio Orkut, jogadas de marketing errada, decisões precipitadas,
mexer em time que está ganhando, mexeram muito no layout do site, traziam funcionalidades, na minha concepção, desnecessárias, né? A própria funcionalidade do dedo duro, como a gente viu, ou vai ver ainda, eu botei alguns slides. O Orkut, em um determinado momento, começava a mostrar as pessoas que visitaram o seu perfil, né? Dava para desativar isso, pouca gente sabia. Tinha uns macetes lá, uns truques que você conseguia desativar isso, ou seja, você conseguia visitar o perfil de outra pessoa sem que a pessoa soubesse. Mas isso era padrão lá do sistema, então muita gente começou a ficar receosa, né? Porque das coisas mais legais, entre aspas, né? Óbvio que era stalkear ali a ex-namorada, um crush, um amigo, uma empresa. Então você, né, esse anonimato que a gente tem hoje, por exemplo, no Facebook, no Instagram, é garantido, né? Você consegue visualizar os perfis e tal, obviamente se for aberto e tal. Mas enfim, você consegue navegar, ter uma certa interação sem que você fique percebido, né? A pessoa não vai saber que você esteve lá e tal. Então, esse foi, na minha concepção, foi um erro, um tiro no pé ali, e, dentre outras coisas, o Orkut já estava indo de mal a pior, já estava degringolando, o Facebook veio avassalador, né, com uma proposta muito mais dinâmica, um site muito mais bonito, conteúdos muito mais interessantes. Aí o Facebook já permitia postar GIF, postar vídeo, postar isso, postar aquilo, então coisas que o Orkut já conseguia também fazer, mas enfim, são coisas da tecnologia. A internet não tem rei, né? A gente não tem nada aí que dure eternamente. Tá aí o MSN para provar também, que era muito utilizado. Mas o Facebook tomou o lugar. E hoje as coisas parecem que inverteram, né? Eu fiz até um vídeo aí recentemente sobre o Facebook, né? A questão da falência. O Facebook também anda muito mal. O Facebook, não o grupo Meta. O Instagram vai de vento em popa, o WhatsApp também, mas o Facebook tá degringolando, tá? É uma rede social defasada, as pessoas só entram para ver meme, para compartilhar bobeira, para passar o tempo, ninguém mais leva o Facebook a sério. Ficou meio desnecessário, porque fotos e vídeos as pessoas já postam no Instagram, então não há muito porquê de você ficar postando no Facebook. Virou uma rede social mais para pessoas mais velhas, né? Não desmerecendo, mas enfim, a garotada não está mais ali, a garotada tá no TikTok, tá no Kawaii da vida, né, tá no Instagram, então não tá mais no Facebook esse público que consome, né? Então são esporadicamente as pessoas mais velhas vão lá, entram em alguns grupos, vão lá ver meme e tal, e o Facebook tá amargando aí agora o mesmo de sabor que o Orkut outrora amargou ali no início, no fim, na verdade, da primeira metade, né, do início dos anos 2000 ali, a primeira década, né, até 2010, 2011 foi quando o negócio foi começando a ir pro ralo ali, pro limbo. E agora a gente teve a notícia, né? A saudosa notícia de que o Orkut vai voltar. E, obviamente, eu fui tomado por um entusiasmo, e eu creio que todos nós, vocês que viveram essa época também, a gente é tomado imediatamente por um entusiasmo, por uma... como é que eu vou dizer? Por uma alegria, por uma euforia, né? Porque a gente está preso àquele Orkut lá do passado, como tudo na vida, né? É óbvio, amanhã, se o MSN, por exemplo, disser que vai voltar, a gente vai, automaticamente, a nossa memória afetiva vai voltar, vai voar lá nos primórdios do 1990 e pouco, 2000 e pouco, né? E a gente fica preso a esse passado, a essa nostalgia que parece que nos amarra, boa parte de nós, porque faz remeter, né? Faz a gente voltar num tempo onde provavelmente nós éramos mais felizes, a gente era jovem, não tinha responsabilidades, não tinha problemas, né? Não tinha cobranças. Então era um mundo perfeito. Hoje, a gente vendo isso, aparentemente era um mundo perfeito. Mas é óbvio e evidente que esse Orkut que vai voltar, já não, se realmente for voltar, né? O desenvolvedor aí, o Orkut, não sei nem o nome dele, o sobrenome é bem complicado, acho que ele é turco, né? Ele é homossexual assumido, já fez vários tipos de comentários a esse respeito. Ele foi, durante muitos anos, aí, parte integrante da equipe do Google, se eu não me engano ainda é, e é ativista, enfim, tem uma série de situações aí que ele defende, e um dos motivos que ele alegou, né, que ele está trazendo aí, que ele provavelmente vai ressurgir o Orkut, é essa questão da liberdade de expressão, assim como a gente viu o Elon Musk aí, que comprou o Twitter, comprou não, né, que até fiz uma matéria para o meu site a respeito disso. Ele ainda não concretizou, ainda não pagou, pelo menos até a data de eu estou fazendo esse vídeo agora, dia 9 de maio.
Hoje ele ainda não negociou, ainda não pagou. Foi só a imprensa internacional tá começando a questionar que pode ser um blefe, né? Porque ele falou que ia pagar lá os 44 bilhões, mas até agora nada. Então, paralelo a isso, né? Muito parecido com essa atitude do Elon Musk, o Orkut é o nome do cara aí, do desenvolvedor, do criador do aplicativo, do site. Ele disse que pretende lançar o Orkut com essa visão, com essa vertente que é de liberdade de expressão, enfim, de permitir que as pessoas tenham voz e tal. Então, assim, a minha expectativa, como sempre, é que voltasse a ser aquilo que era, mas não vai ser. O mundo mudou demais, né? A gente não é mais tão liberal como a gente era no início da internet, não só dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, das nossas visões, mas como também da autocensura, censura entre aspas, do conteúdo, né? Muita coisa que a gente falava, que a gente pregava, e se tinha naquela época, hoje em dia não é mais tolerado. Eu lembro, por exemplo, eu achava engraçado, mas hoje, por exemplo, talvez seria motivo de cancelamento, se existisse uma comunidade ou um grupo com esse conceito. Existiam uns cigarrinhos de chocolate nos anos 80, um cigarrinho, o senhor até morreu recentemente, ele foi capa desse cigarrinho, é um cigarrinho de chocolate muito antigo, eu não me lembro o nome, mas enfim, primeiro que era um cigarro para criança, mas enfim, era feito de chocolate e tal, e vinha um senhor negro na capa, né, a capa era meio desenhada em branco e tal, um senhor não, ele era criança na época. Aí, e vinha um cigarrinho, se eu me lembrar, eu não vou deixar aqui no comentário, ou vou deixar aqui até durante o vídeo, que eu tô gravando a voz separada do vídeo, depois eu vou montar os slides. E o nome da comunidade do Orkut era Cirilo Maconheiro, cara. E eles botaram essa foto. Então, assim, era engraçado, tinha um contexto de piada, tinha uma coisa, mas hoje em dia talvez não se encaixaria em alguns contextos, né? Ou no máximo ia gerar uma discussão, uma polêmica, porque o mundo é diferente, né? Então, isso é só um exemplo. A gente tem outros exemplos, tem, por exemplo, os Trapalhões, né? Algum conteúdo da Praça é Nossa. Então, aquele mundo que a gente viveu, aquele Orkut, aquele MSN, aquela coisa toda ficou para trás. Hoje em dia, não vai ser mais a mesma coisa, ainda que ele volte, que eu creio que não vai acontecer, ainda que ele volte igual, né? Que ele ressuscite o mesmo Orkut, com as mesmas funcionalidades, com as mesmas coisas, que libere, talvez muita gente está cogitando isso, se eles vão ressurgir com as contas, se a gente vai conseguir logar com as nossas contas que foram canceladas lá naquela época. Eu acho que não, mas ainda que volte o mesmo Orkut, com tudo como se nada tivesse acontecido, não é mais a mesma coisa, a gente não vai interagir da mesma forma, a gente não vai conseguir mais usufruir. A gente como nostálgicos, né, como pessoas que viveram o mundo dos videogames antigos, daquelas coisas todas, a gente precisa entender. Por isso que eu faço esse canal com uma espécie de um divã, até para mim mesmo. Depois eu ouço, eu vejo o que eu mesmo falei e vou me melhorando como pessoa. A gente precisa entender que o mundo avança, que as coisas mudam, que as coisas evoluem ou não, né? E a gente tem que entender e aprender com isso, ser um pouco mais aberto às coisas. Eu tenho visto muito isso comigo na prática, a respeito dos jogos de celular. Eu alimentei durante muito tempo um preconceito bobo com isso. Ficava nessa questão de jogo retrô. Falava, quando alguém me perguntava, não curto o jogo atual, não jogo nada de celular, não gosto. E hoje em dia tô do lado de cá, tô amando, tô assim, curtindo demais, é muito mais prático, é muito mais interessante. O celular tá comigo em todos os lugares, eu não preciso ficar levando mais um portátil, não preciso ficar levando mais um console, me diverte, me entretém, sabe? Eu jogo quando eu tenho tempo, quando eu quero, eu consigo pausar, eu consigo evoluir. Se eu quiser crescer rápido no jogo, eu injeto um dinheiro. Se eu não quiser, eu vou jogando para brincar, para me divertir. Posso jogar online onde eu tiver. Existe uma conexão 3G que é boa e por aí vai. Então a gente tem que aceitar isso, entender e compreender que as coisas evoluem, né? Então por que eu tô falando isso? Porque não podemos criar uma expectativa que o Orkut vai ser nossa nova rede social, porque eu acho que isso não vai acontecer. A criançada, a garotada, os jovens não compram mais essa ideia, eles não têm mais esse ímpeto por esse tipo de rede social, perdendo cada vez mais o foco. Eles gostam de coisas mais dinâmicas. A realidade dos jovens e da galera hoje em dia é essa. É vídeo, é entretenimento consumível, né? Você vai lá ver, acabou, não tem esse negócio de ficar participando de grupo, então, isso foi na nossa época. Então passou. Foi bom enquanto durou,
mas eu creio, na minha opinião, eu tô aqui não quero botar água no chope de ninguém. É óbvio que se o Orkut voltar eu vou testar, vou navegar, vou ver como é que vai ser, mas eu não vou com a mesma expectativa que eu tava no início, com aquela expectativa de garoto, voltando lá aos meus 18, 20 e poucos anos. Isso não vai acontecer, né? A gente precisa, às vezes, aceitar que a vida é um ciclo, que as coisas se encerram, iniciam outras. Então, talvez eu fiz esse vídeo mais para que você reflita sobre isso também, né? Para que você lembre de quem era você lá na época do Orkut, do jovem, daquele cara cheio de ideais, cheio de sonhos, planejamentos, né? Eu falo isso, até me emociona um pouco, porque eu lembro muito perfeitamente, né? Foi a época em que eu conhecia minha ex-esposa, assim, a gente tinha vários planos, várias coisas, e hoje em dia a minha realidade é totalmente diferente, muitas coisas aconteceram, coisas maravilhosas também, não só problemas, né? Mas coisas maravilhosas. Fui pai, tive a minha maior alegria da minha vida, mas muitas coisas foram passando pelo caminho, né? E o Orkut fez parte de muitas delas, né? Foi a trajetória, como eu falei para vocês, era a única rede social que a gente tinha na época, pelo menos assim, em larga escala, né? Tinha MSN, tinha ICQ, mas não eram redes sociais, eram comunicadores, né? Eu não considero, por exemplo, o WhatsApp uma rede social, eram comunicadores, mensageiros, seja lá o que for. Rede social mesmo, de postar, de acompanhar e tal, o que a gente tinha era o Orkut, aqui no Brasil. Então era a nossa casa, era onde a gente compartilhava emoções e tudo mais. Então eu recebi com muita emoção, com muito carinho a volta do Orkut, com muita nostalgia, mas ao mesmo tempo eu sinto que passou, não vai ser mais a mesma coisa, não é mais aquilo que era, e é isso. E a gente precisa se confirmar, né? Como é que fala? Se confortar não seria a palavra, se aceitar que a coisa mudou e que a gente vive hoje num mundo totalmente diferente daquele da nossa época, mas que também é muito bom e tem seu lado positivo, como sempre. E daqui a 10 anos, se por exemplo o Facebook acabar hoje, daqui a 10 anos a gente vai lembrar com carinho, a gente vai reviver, né? O Facebook, poxa, assim, era assado, né? Vamos botar nossos netos sentados e senta aí que eu vou contar para vocês o que era o Facebook e tal. E isso faz parte da vida, né? Acho que é isso que nos motiva, isso aqui é o nosso combustível, beleza? Então fica aí a minha reflexão, a minha homenagem a essa querida rede social que marcou a minha vida. Eu creio que tenha marcado a de você também, se você chegou aqui nesse vídeo para ouvir a minha singela opinião. E é isso, só fiz esse vídeo mesmo para você relembrar, para você refletir, voltar lá no tempo um pouquinho e ver o cidadão antes do Orkut, pós-Orkut, e agora antes do Facebook, pós-Facebook, porque na minha opinião o Facebook também vai pelo mesmo caminho do Orkut. Está com os dias contados, é questão de 2, 3 anos no máximo para o Facebook decretar aí o seu fim e seguir carreira solo aí somente no Instagram, a não ser que surja outra rede social e consiga tomar aí a nossa atenção, tomar os nossos celulares aí e ser a nova sensação, beleza? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Vocês sabem que aqui é um canal onde eu falo a minha opinião, não tenho roteiro, não tenho nada. Simplesmente me vem a ideia, eu puxo alguns slides, eu puxo algum conteúdo inicial e dali eu vou desenvolvendo, vou falando, e é isso. Como se a gente estivesse trocando uma ideia num bar, num ponto de ônibus, conversando. Infelizmente não dá para ouvir vocês, eu até gostaria muito, mas quem sabe um dia, né? Eu tô pretendendo aí mais para frente abrir um canal no Telegram, enfim, me aproximar mais daquelas pessoas que também pensam como eu, que gostam de resenhar, que gostam de conversar, e é isso. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, um beijo, até a próxima e fui!